Amém. O que nós estamos vivendo hoje, né, Érica, é cumprimento de promessas antigas. Eu falo por quê? Porque a gente foi criado num lar evangélico, cristão, e desde muito cedo a gente recebeu muitas palavras, né, proféticas. E eu lembro que eu devia ter lembrei agora, mas vou compartilhar. Eu devia ter uns 12 anos e a Érica uns 9 anos. A gente estava numa reunião de oração e uma pessoa liberou para a Érica que a Érica seria uma pregadora em nações, que ela pisaria em vários lugares pregando a palavra. Por isso que eu falo, hoje é o cumprimento de uma promessa, né? E eu lembro que, nessa ocasião, eu falei, nossa, e aí a pessoa que estava orando falou assim, e eu te vejo com o microfone na mão, orando pelas pessoas. E o Senhor tem me chamado para intercessão, né, e adoração. E hoje é o cumprimento de uma promessa, né? Então, assim, promessas de mais de 30 anos atrás. Então, se Deus, eu estou aqui para dizer, se Deus determinou, se Deus falou algo no seu coração, né, alguns anos atrás, todas as palavras que o Senhor tem liberado sobre a sua vida, elas vão se cumprir. Nenhuma delas serão perdidas. Eu quero te encorajar a trazer que o Espírito Santo, que o nosso amigo Consolador, nosso amigo doce Espírito Santo, traga à memória de vocês palavras antigas, palavras que vocês nem mesmo se lembram, mas que o Espírito Santo, nessa noite, possa trazer ao longo dessa palavra a memória de vocês, fazer queimar no coração de vocês as promessas antigas, porque se Ele falou, Ele vai cumprir todas as palavras. E eu quero declarar isso sobre a vida de vocês. E a Érica me chamou aqui, eu não sou pregadora, né? Eu fluo melhor na oração. Então, eu vou aqui na ousadia, que o Senhor tenha misericórdia, mas o Espírito Santo está comigo. E o Senhor, eu falei assim, Érica, eu posso falar. E são coisas que desde novinha eu falo, Senhor, eu não me importo de pegar o microfone e falar, mas eu quero falar de coisas que eu vivi alinhados com a tua palavra. Porque eu acho também tão assim, você pegar a palavra e ministrar algo que você não viveu, que aquilo não é real para você. Então eu falei, Senhor, me deixa viver experiências profundas em Deus, experiências de confiar em Deus. E eu sei que cada um daqui de vocês tem também as suas experiências, para que eu possa compartilhar daquilo que está na palavra e que eu tenho vivido. Então, eu estou aqui para compartilhar algo que eu tenho vivido. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Romanos 8, a partir do versículo 12. Romanos 8, 12, a partir do 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se a gente viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque, assim, nos nossos, eu falo da minha casa, da minha família, né? Os nossos últimos 8 anos a gente tem vivido, principalmente o versículo 15, né? Porque nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o meu convite para você nessa noite é que você conheça o coração do Senhor como um pai. Porque eu vou contar um pouquinho da minha história, vocês vão entender por conta do espírito de adoção, né? Eu e meu marido, em 2012, o Daniel, nosso filho mais velho, tá ali, lindo, nosso filho primogênito. Em 2012, o Daniel nasceu. E a gente participou de um tempo, né, de oração.
E eu e meu marido sempre fomos envolvidos com obra missionária, né? Isso queima no nosso coração, as obras missionárias. Em 2012, o Daniel tinha acabado de nascer e nós fomos num culto de oração, né? E a gente fez um momento de oração, onde o meu marido tinha um mapa mundi no chão, e meu marido foi lá no continente africano, ele pisou no continente africano e ele começou a orar ao Senhor. Ele falava assim: Senhor, eu quero os meus filhos que estão aqui, porque a gente estava muito envolvido com obra missionária nas nações. Eu quero os meus filhos que estão aqui, eu quero os meus filhos que estão aqui. E no momento que ele estava fazendo essa oração, eu tive uma visão. O Senhor me abriu os olhos, eu tive uma visão que saía água do meu ventre, e eu via muitas crianças africanas e mulheres africanas bebendo dessa água. E aí isso era em 2012. E eu tinha, assim, tenho até hoje o costume de anotar num caderno todas as palavras que o Senhor fala comigo, seja no momento de oração, seja no momento que eu estou no culto e Deus está usando alguém para falar comigo, na adoração. Então, assim, às vezes sonhos que eu tenho, né? Então eu tenho esse costume, o Senhor me pede para eu anotar, então eu anotava tudo que eu recebia de Deus, eu anotava. Então eu anotei sobre isso em 2012. E aí, a partir desse momento, assim, Deus deu uma palavra, uma direção. E aí eu e meu marido, a gente falou assim: então precisamos de agir. Né? Porque se Deus dá uma palavra e uma direção, não adianta eu ficar parada. Eu preciso de agir, né, em direção àquela palavra e àquela promessa. E a gente falou assim: então vamos fazer o seguinte, nós não temos como ir nesse momento. Então vamos orar, ter um propósito, né, da gente estar orando em família e abençoar com recursos um país, do continente africano. E foi aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para aquele momento. A gente começou a fazer um propósito de oração, né, para alguns projetos. A gente começou a estudar sobre projetos missionários, né, cristãos no continente africano. E a gente começou a orar e a gente foi direcionado para um projeto específico. Então a gente começou a orar por esse projeto e abençoar financeiramente esse projeto em 2012. Então a gente começou ali com esse tempo, né, de oração. E aí, contando um pouquinho mais para frente, né, quando chegou lá, o Daniel já estava com seus 5, 6 anos, e eu falava assim: mas Deus, eu não me vejo grávida de novo, como é que vai ser isso? E o meu marido: vamos orar sobre o segundo filho, porque eu creio que os filhos são para a honra, os filhos não são para a desonra. A palavra do Senhor fala que a gente vai ter filho para honra. Então, os filhos são para a honra. Então, o Daniel, quando a gente pensou em ter, a gente orou muito antes, a gente dedicou o tempo ao Senhor, só que eu não conseguia me ver gerando, né, biologicamente o segundo filho, e a gente começou a orar. Senhor, o Senhor tem um segundo filho para nós? Como que é? Né? Como que o Senhor começa a ministrar isso no nosso coração? E a gente começou a orar sobre isso. E o Reinaldo, em uma ocasião, comprou um livro que chamava assim, O Filho Rejeitado. O Reinaldo começou a ler aquele livro, né? Louco ali por aquele livro, e eu vi que ele estava muito assim animado, e eu falei: me dá esse livro que eu quero ler. E na hora que eu comecei a ler o livro, eu li o livro muito rapidamente, e no final daquele livro, eu lembro que o autor do livro, né, contava da experiência dele, e ele conta que aos 3 anos ele foi deixado num orfanato, e ele conta com 3 anos a cor da roupa da mãe dele, de quando ele foi deixado. Então, assim, ele foi contando um pouco da história dele, de como foi a história e como uma família, né, fez o resgate dele, como a história dele mudou. E no final do livro eu estava aos prantos, chorando, e o Espírito Santo ministrando: o seu segundo filho vai ser por adoção, porque eu tenho um resgate a ser feito e eu preciso de você, eu posso contar com você. O Senhor me fez esse convite naquele momento. Por que o meu marido falou disso na célula? Porque a gente, como cristão, como povo de Deus, a gente está muito acostumado a buscar as coisas boas que o Senhor tem. E Ele tem coisas boas, Ele tem amor, Ele tem paz. Mas também existe uma dor no coração de Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Então, quando a gente está desalinhado com o propósito de Deus, Deus chora. Eu falo assim, porque eu tenho assim, os meus filhos, né, quando eu vejo que eles estão saindo um pouquinho daquilo que é o correto, o meu coração fica tão triste. E Deus, como eu li na palavra, né, Ele é pai. Então, quando Ele vê que tem filhos
que não sabe que são filhos, que estão tomando caminhos, né, diferentes da palavra do Senhor, há um sofrimento no coração dele, porque tudo que ele quer é que os filhos estejam debaixo de suas asas. Só que nós temos o livre-arbítrio, a gente pode ir, né, a gente tem a escolha. Então existe algo também no coração de Deus, uma dor no coração de Deus, que ele quer compartilhar com os filhos, porque nós somos, né, as mãos de Deus, os braços de Deus aqui na terra. Então, ao terminar de ler aquele livro, a gente começou com o nosso processo. A gente mora no Brasil, a gente está aqui visitando só a Érica, né? A gente entrou com o nosso processo de adoção no Brasil, fez todo o processo bonitinho, nos habilitamos, e aí gera-se aquela expectativa, né? E a gente cria sim, porque se Deus havia dado uma palavra, que havia um filho, a gente sabia que tinha um tesouro, alguém esperando por nós. E aí começa a dor, né? Aonde você está? E a gente começou a orar e falou assim, me mostra onde o meu filho está. Me mostra onde essa criança está, porque a gente vai buscar. Porque o Senhor revela. Então, assim, existia uma criança chamando por papai e mamãe, e existia uma família pronta e preparada, e nós precisávamos de encontrar onde estava o nosso filho. E a gente começou a orar por esse tempo. E a gente tinha uma amiga pastora lá no Brasil, no Rio de Janeiro, que ela falou assim, Natália, eu estou com uma equipe de missionários voltando de Guiné-Bissau. E eles fizeram um trabalho num orfanato. E lá tem crianças disponíveis para adoção. Você tem interesse? A minha primeira resposta foi, não tenho interesse. Por quê? Só rico que adota lá. Eu não tenho tempo para ficar fazendo viagem internacional para fazer um processo. Aí ela falou assim, ela é pastora, e ela falou assim, Natália, você fala tanto de ouvir e obedecer. Ela me confrontou naquilo que eu vivia. Você fala, né, tanto do que a Érica até falou aqui. Cara, está escrito, eu posso reivindicar se eu estou alinhada com os propósitos do Senhor. Então, você fala tanto de ouvir e obedecer. O que você acha da gente fazer um propósito de oração de 40 dias. Então, eu e meu marido vamos jejuar e orar com você e com o Reinaldo. E vamos ver o que Deus vai falar sobre isso. Porque se o seu filho estiver lá, você vai precisar de ir lá buscar. E aí eu falei, então vamos fazer. Então, a gente ficou 40 dias orando, buscando ao Senhor. No final dos 40 dias de oração, eu lembro direitinho que eu estava no meu quarto, ainda morava em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eu me ajoelhei no quarto e o Espírito Santo falou assim para mim, pega o seu caderninho. Aí eu peguei e falei assim, ai. Aí eu tinha lá um bolinho de caderninho, aí eu falei, qual caderninho que eu vou pegar? E aí eu não ouvi nada, aí eu peguei um aleatório, né? Eu tinha um monte, e eu abri. E na hora que eu abri, tinha aquela visão do meu marido, ajoelhado na África e pedindo os filhos deles que estavam ali. E aí eu falei assim, uau! E aí eu comecei a chorar. E aí ele falou assim para mim, eu não faço filho sem provisão. Eu não faço filho sem provisão. A sua vida... E a partir daquele dia, eu comecei a não me preocupar do tamanho dos projetos do Senhor, porque se Ele me deu, Ele é Pai, provedor, que vai cumprir e vai me financiar naquilo que eu tenho, porque não é para mim, é para Ele. E eu comecei a ser curada também na paternidade, de acessar um pai de verdade, um pai que olha pelos seus filhos, seja ele esteja aqui nos Estados Unidos, esteja no Brasil, esteja na África, para um pai que libera recursos para que a gente possa cumprir os propósitos. E eu comecei a acessar esse lugar. E eu lembro que eu ajoelhei e eu falei, meu Deus... E aí eu comecei a pesquisar, e aí para mim foi muito assim, eu vou contar para vocês entenderem o tamanho sobre colheita também, porque assim, a gente orava por um projeto específico, e a gente abençoou por muitos anos esse projeto, e eu só fui descobrir depois que o Davi chegou para a gente, depois que ele era nosso filho. Esse projeto é na ilha que o meu filho nasceu. E eu não tinha ideia disso. Na hora que a gente foi conhecer o Davi, eu descobri que o projeto que eu abençoei por 7 anos, ele era o projeto na ilha que o meu filho nasceu. Porque o mundo, né, grande, e poderia ser em diversos lugares, mas era Deus falando assim, você semeou na terra, e a terra está te dando fruto.
para mim foi uma resposta de Deus, sabe, assim, porque não foi intencional, né, aquele projeto específico. Era um projeto com educação de crianças africanas que não tinham condições, e a gente começou a semear, e aí o Senhor, a gente veio a saber depois, né, depois que ele estava até no Brasil. Eu falei, meu Deus, e Deus é lindo, porque assim, tudo tem conexão, tudo tem conexão. E aí, então, a gente, depois desses 40 dias, eu recebi aquela palavra, recebi de Deus nessa direção, e eu falei assim, meu amor, com ou sem dinheiro, a gente vai, porque a gente não tinha recursos, e eu entendia que era muito caro sair para buscar um filho fora, né? E aí a gente ligou para essa nossa amiga pastora, falou assim, ó, o nosso coração está disponível, vamos começar o processo. A gente começou o processo de adoção, né, de forma internacional. Geralmente esses processos não são rápidos, mas eu falo que o Davi chegou no Brasil através de muita oração, de muito jejum, de muita oração, e a gente orava todos os dias. E quando eu fui conversar com a moça do orfanato, e lá era um orfanato cristão, ela falou assim, Natália, você eu preciso que você trace um perfil de uma criança. Então, eu tracei um perfil de uma criança. Na verdade, eu não queria um bebê, eu queria uma criança um pouco maior, porque eu falei, vai crescer com o Daniel, vai crescer ali mais na faixa etária. Era esse perfil que eu tracei. E aí ela falou assim, então eu vou orar sobre isso, ok? Eu falei, ok, pode orar, lógico, vamos orar. E ela começou a orar, deu 2 semanas, ela falou, Natália, Deus não está me falando sobre uma criança do jeito que você quer. Aí ela me mandou uma foto de um bebê. Aí eu falei, Senhor. E na minha cabeça, nunca mais eu teria um bebê. E eu lembro que eu entrei no quarto do Daniel na época, eu abri o meu guarda-roupa, eu tinha dado tudo, eu não tinha nada, absolutamente nada de bebê, porque na minha cabeça não seria um bebê. E aí eu olhava a foto do Davi, porque eu nunca olhava a foto do Davi, e eu falava, meu Deus. E aí naquele dia, naquele quarto do Daniel, sem nada para beber, eu falei, Deus, eu vou buscar uma criança e eu não tenho nada. E aí eu ajoelhei, eu falei assim, como é que vai ser isso? E o Espírito Santo me envolveu. E eu creio que naquela manhã eu fui batizada no amor de Deus, porque eu olhava aquela foto do Davi, ele tinha 8 meses, acho que 9 meses, eu olhava a foto do Davi, eu chorava, e eu falava assim, como eu amo uma criança que eu nunca peguei. E eu falava, eu amo esse menino como eu amo o Daniel, que está ali na sala com o Reinaldo. E eu fui batizada pelo amor do Senhor. E o Senhor falou muito comigo naquele momento, porque eu chorava, eu falava, eu preciso de buscar esse menino. E eu não sabia se o Davi tinha algum problema, precisaria de cuidados especiais. Eu não sabia, eu só olhava para a foto e o Senhor falava, ele é o seu filho, ele é o seu filho, ele é o seu filho. E eu chorava, e o Senhor falava assim, ele é o seu filho. Natália, hoje eu estou te entregando um pedacinho do meu coração. Um pedacinho do meu coração, por quê? Porque, aí a gente vai entrar aqui em Romanos. Porque eu te adotei. Eu te adotei, Natália. Porque eu entreguei o meu primogênito para que você fosse família comigo. Aí ele começava a falar, eu te adotei, Natália, eu estou te entregando um pedacinho do meu coração. Eu estou te entregando um pedacinho do meu coração. Você vai ser parte comigo porque eu adotei, eu te adotei. E aí eu recebi um amor de um pai por adoção. E aí eu falava assim, Deus, eu amo essa criança como eu amo Daniel, que é um filho biológico. E aí ele falava, eu te amo como eu amo Jesus. Aí eu chorava, eu falava assim, Deus, ele falou assim, eu te amo como eu amo meu primogênito. Gente, isso é muito forte, sabe por quê? Porque Ele te ama como Ele ama Jesus. Isso é muito forte, a gente não se apropria disso como igreja do Senhor. A gente não se apropria desse amor. E aí eu falei, Senhor, Ele falou assim, sabe qual é a única diferença, Natália? É como Jesus respondeu e como você tem respondido à minha voz. O Pai é o mesmo. O amor é o mesmo, e eu estou aqui nessa noite para te dizer, e eu quero te desafiar a entrar num lugar no coração de Deus, de amor. O amor que Ele tem por Jesus é o amor que Ele tem por você. Mas como você tem obedecido e ouvido a voz do Senhor, essa que é a diferença. Porque nós somos filhos. Jesus obedeceu, Jesus foi até a morte de cruz, mas às vezes a gente não está disposto a sacrificar nada na nossa vida, porque a gente está pensando só na gente.
Então, assim, feche os seus olhos, eu vou orar rapidinho e depois eu volto. Senhor, Paizinho, Paizinho, se apresente nessa noite, por favor, como Pai, como um Pai amoroso, Senhor, como um Pai amoroso, Jesus. Nos envolva no seu amor paternal, Senhor, porque o Senhor ama os teus filhos. O Senhor tem prazer nos teus filhos, Senhor. O Senhor tem prazer. Deus, em nome de Jesus, nós confiamos, Pai. Nós entregamos todo o controle nas suas mãos nessa noite, Senhor. Nós queremos ser apenas filhos obedientes. Filhos que ouvem a voz do Pai e obedecem porque confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no nosso Abba. Nós confiamos no nosso Abba. Nós confiamos. Amém, Jesus? Nós confiamos no Senhor. O Senhor tem esse lugar para nós. E muitas das vezes a gente tem um pouco de dificuldade, e eu entendo, de confiar no amor de Deus paternal, porque muitas das vezes a gente não teve uma referência paternal adequada. Então, vou dar um exemplo. Se o seu pai não foi um pai provedor dentro da sua casa, porque às vezes a gente tem, gente, situações de pais que recebia o seu salário e ia gastar em bebida. Como que você vai entender que Deus é provedor? Não vai entender. Não vai entender. E eu falo assim, a gente ministra muito sobre isso, e meu marido, a gente fala muito sobre, hoje, tudo que o inimigo quer é destruir a imagem masculina do homem dentro de casa, porque se ele destrói a imagem masculina, provavelmente os filhos vão ter dificuldade de entender quem é o pai. Então, muitas das vezes, o seu pai, às vezes, não foi amoroso, né? Você não conseguia sentar no colo. Então, desculpa, você não vai entender, você não vai conseguir viver o amor de Deus na sua plenitude, porque, às vezes, você não teve isso em casa. E a gente, quando a gente é família, né, a gente vê muito essa estrutura, né, os filhos ali, o pai. Então, assim, homens, né? Homens, sejam referência para os seus filhos, porque a forma como você é para eles é a forma como ele vai se relacionar com Deus. E isso é muito forte. Isso é muito forte. A forma como você, né, se relaciona com seu pai inconscientemente. Aí eu falo assim um pouquinho, que eu estudei um pouquinho, né, de psicanálise. E a Bíblia também fala sobre isso. Isso vai determinar como o seu filho vai se relacionar com Deus. E eu falo assim, porque lá em casa a gente cresceu num ambiente de muita dificuldade, de muita restrição financeira, de muita dificuldade, de às vezes faltar, né, mãe, comida, e a gente sentar na mesa e orar. Falou, Senhor, hoje eu quero um peixinho, mas não tem nem um arroz com feijão. E a gente via alguém batendo na porta. Cida, nós estávamos no mercado e Deus mandou vir aqui trazer um peixinho para você. Então nós vivemos e fomos criadas num ambiente de muita provisão. De falta por parte né, às vezes ali na correria, mas Deus sempre foi provedor. Deus sempre foi o nosso provedor. E às vezes existem situações que nós vamos enfrentar que vai determinar. Por isso eu encorajo aos homens que são pais, para que você olhe para o seu filho e fale assim, como que essa pessoa vai se relacionar com Deus no futuro? Porque se você tiver um pai abusivo, você vai achar que Deus é abusivo. Isso é uma verdade. Bom, enfim. Trazendo um pouquinho da paternidade. Mas voltando aqui para a questão da adoção, o Senhor tem nos levado para esse lugar de experimentar o amor de Deus, né? Como diz aqui a palavra, pelo espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. E Ele nos convidou, né, a minha família, para acessar esse lugar em Deus, porque Ele queria me mostrar que eu era filha por adoção. E quando a gente é filho por adoção, eu tenho direito da herança, e a palavra do Senhor fala aqui em Romanos, né? Que a gente também é herdeiro.
Então eu falo assim, hoje o Daniel é filho... E Deus é tão lindo que Ele me deu a oportunidade de ter um filho biológico e um por adoção. E eu posso falar hoje, por onde eu for, não tem diferença. O amor é o mesmo. Porque Jesus me ensinou isso, que o amor é o mesmo. E o Davi é herdeiro, o Davi tem o mesmo direito, eles têm o mesmo direito. E nós temos o direito, na herança do Senhor, quando a gente se torna filhos de Deus. Filhos de Deus. E filhos obedecem. Filhos confiam. Filhos entregam o controle. Filhos maduros, que conseguem olhar para o Pai, confiar nas promessas que Ele tem, ouvir e obedecer. É isso que eu falo muito, escuta de Deus. Lá em casa eu falo, se a gente não está escutando de Deus, a gente vai ficar parado igual estátua, até Ele falar. O problema é que às vezes a gente quer ajudar a Deus. A gente precisa de ouvir Deus e obedecer ao Senhor. Eu já estou terminando. Vou falar só para concluir. A história não acabou e eu sinto que ela nunca vai acabar. Vocês lembram que eu falei que lá em 2012 a visão eu via água saindo do meu ventre? E depois que a gente buscou o Davi em 2018. Isso, 2018. E o Senhor nos deu um amor por aquela nação. Porque o Senhor falou assim, eu estou te dando, não estou te dando um filho, eu estou te dando uma nação. Estou te dando uma nação para você orar. Uma nação para você abençoar. E o Senhor tem nos levado a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu faria. E ano passado, né, depois de muita oração, de juntar recursos, né, de orar, o Senhor pediu para a gente furar um poço numa aldeia lá em Guiné-Bissau, onde o Davi nasceu. Lá é muito precário, né, gente? Eu não sei se vocês já viram alguma coisa de África, mas uma aldeia, as mulheres andam 10 quilômetros com água na cabeça, porque não tem água. E o Senhor falou assim, eu preciso que você fure um poço lá, eu posso contar com vocês? E o meu pai, que me dá projetos, é o meu pai que me banca. Eu tenho aprendido a viver isso. Então, a gente, ano passado, para a honra e glória do nome do Senhor, a gente conseguiu perfurar um poço para uma aldeia, lá no país do Davi. E aí a gente fala assim, a gente volta e fala assim, Deus, agora tá bom. E o Senhor vai aumentando o nível, porque Ele vai entendendo, né? Qual o degrau que você tá? Eu posso confiar na Natália? Se eu der esse plano para ela, ela é uma filha madura que ela vai conseguir avançar? Quanto mais você ouvir e obedecer, maiores serão os desafios. Mas o Senhor precisa que os filhos dele se manifestem, porque existe uma multidão de filhos que não sabem que são filhos. E Ele conta com você e comigo para poder dizer para essas pessoas, você é filho também, você é família comigo. Existe uma mesa linda e grande preparada, onde o Pai está sentado e tem uma cadeira com o nome de todos os filhos. Tem um nome, Natália, senta aqui, Érica, senta aqui. Tem um nome com a sua cadeira. Tem uma cadeira com o seu nome, desculpa. Tem uma cadeira com o seu nome. Só que você precisa de se sentir filho, porque Ele, o Espírito Santo, Ele puxa a cadeira e fala, sente aqui com o seu pai, converse com o seu pai. E a minha oração nessa noite é para que você acesse um novo lugar no coração de Deus, de entender um Deus como um pai. Um Deus paterno, um Deus que te adotou, porque vocês são meus irmãos. E eu falei no começo, estar aqui é o cumprimento de uma palavra, de uma promessa. Para vocês pode ser só uma brasileirinha aqui, sentada, pegando o microfone. Mas a Érica, minha mãe, né, a gente sabe da nossa história, a gente sabe que isso nunca poderia acontecer se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus. E eu sei que vocês, cada um de vocês tem a história de vocês. Eu sei que você está aqui nesse momento, nessa noite. Deus te mandou para essa nação, para um propósito específico. E tem pessoas orando por vocês. Existem pessoas orando por vocês, porque existe um som e existe algo dentro do brasileiro que ninguém no mundo tem. Existe algo plantado dentro de você
que é muito especial e o mundo anseia a manifestação dos teus filhos. A América anseia a manifestação do que Deus colocou dentro de você. Se você está aqui nessa noite, é porque você tem algo para derramar sobre esse território que você está. Porque você é filho. Você é filho, Deus te chamou e Deus te teceu do ventre da tua mãe. Deus conhecia todos os seus dias estavam escritos na mão dele. E você está aqui hoje, faz parte do plano do projeto de Deus. Então, cumpra o projeto de Deus, cumpra o que Ele tem determinado para você, porque você é filho. E filho é herdeiro, filho tem lugar de honra. Amém, Jesus. Senhor, nos ensina esse lugar. Nos ensina, Jesus. Amém. Vamos orar?